Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, esteja conosco. Hoje o nosso despertar com Cristo vem falar da pesca maravilhosa, a pesca que Jesus fez, que está escrita no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Diz assim: a pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a sua palavra lançarei as redes. Ou seja, como pescador que ele era, que entendia muito bem de pesca, e tinha passado a noite inteira tentando encontrar peixes ali, pescando a noite inteira e nada encontrou, então ele sabia que com certeza ali não tinha peixe. Mas sob a palavra de Jesus, que mandou ele voltar para o lago e lançar a rede, sob a sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, obedecendo, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Primeira coisa, quando nós reconhecemos a grandeza de Deus, é que vemos como somos fracos, como somos pecadores. E com ele não foi diferente. Ele pediu até que Jesus, olha, ele falou de uma forma errada. Eu acho que ele deveria ter procurado, talvez, se aproximar mais ainda dele. Reconhecendo o seu pecado, mas se aproximar mais ainda. Mas a reação de Pedro foi uma reação natural. Ele disse, afaste-se de mim, porque sou pecador. Ele viu que ele não podia estar no mesmo lugar que Deus estivesse. E Jesus, Filho de Deus, estava manifestando o poder dele ali, de uma forma que Pedro reconheceu, porque ele sabia muito bem que ele tinha passado a noite inteira procurando peixes naquele mesmo lago. Então ele disse, pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de gente, pescador de pessoas. Ia deixar de pescar peixes, ia pescar pessoas para a vida. E, arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Eles viram ali a presença maravilhosa de Deus em Jesus Cristo. Então, eles seguiram Jesus. Aqui fala sobre essa pesca quando Jesus estava aqui na terra. Não tinha ainda morrido na cruz. E aqui em Lucas 5, do 1 ao 11.
E eu vou ler para vocês outra pesca. Agora Jesus ressuscitado. Porque Jesus, ao ressuscitar, ele passou ainda um tempo aqui na terra. E esse tempo que ele passou na terra, ele aparecia. Quando havia necessidade, ele aparecia. Então aqui havia necessidade que ele aparecesse e que ele fortalecesse a fé daqueles homens que já não estavam mais com ele. Porque uma coisa é quando você está com Jesus, você está ali, ó, vitaminado, você está fortalecido. Mas quando a presença de Jesus já não era ali constante com eles. E ali eles voltaram a pescar. Eles voltaram à missão deles, à função deles, de pescadores para o sustento de sua família. Claro que totalmente transformados. Eles viram Jesus morrer na cruz por eles, por nós, e depois Jesus ressuscitar no terceiro dia. Aqui eles já sabiam que Jesus tinha ressuscitado, mas Jesus não estava constantemente com eles, visivelmente, como antes. Então, havia necessidade naquele momento de Jesus voltar, para renovar a fé daqueles homens. Então, é em João 21. João 21, do 1 ao 14. Jesus aparece a 7 discípulos. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: Vou pescar. Os outros responderam: Nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Jesus lhes perguntou: Filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: Não. Eles não tinham nada para comer, nada pescaram. Então Jesus disse: Joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Ele afirmou. Assim fizeram. E já não podiam puxar a rede, tão grande que era a quantidade de peixes. Como é bom obedecer! E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Avisou a Pedro: É o Senhor, porque Pedro até então não tinha reconhecido que era Jesus. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima. E também havia pão. Jesus lhes disse: Tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: Venham comer. Jesus conhece a nossa necessidade. Ele sabia que naquele momento eles precisavam de comer, de se alimentarem. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: Quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Até aqui.
O que Deus está querendo nos ensinar hoje no nosso despertar com Cristo? Eu acredito que muita coisa Deus está tentando nos ensinar aqui. Primeira coisa, obedecer. Nas duas situações, se eles tivessem pensado, não, quem é esse? Eu sou profissional, eu sei, eu estou vendo que essa empresa tem que ser fechada. E nunca mais ela vai conseguir ser aberta pela forma como ela está sendo fechada. Nós não temos mais nada no caixa. Eu sei que essa loja não tem mais condições. Eu tive que tirar as pessoas que trabalhavam aqui, os vendedores, por causa da crise. Eu sei o que está acontecendo no Brasil. Nós não temos apoio. Eu sei que por mais que o executivo tente suprir, mandar para os governos dos estados, mas essa fonte, ela pode secar. Eu sei. Eu sei. E eu sei em quem tenho crido. Eu sei porque que eu estou lendo essa palavra para você hoje. Eu sei que ele multiplica os pães. Eu sei que ele faz num lago onde não havia peixe, onde os pescadores experientes passaram a noite tentando pegar um peixe sequer. E nada tinha naquele lago. E Jesus veio e deu o mandamento, vai, lance a rede. E quando eles lançaram a rede, vieram muitos peixes. Pedro teve que pedir ajuda do outro barco. E os dois barcos, quando pegaram os peixes que tinham, quase afundaram, de tão pesado que ficaram. De quê? De peixes. E onde tinha peixe? Aonde não havia peixe. Estava cheio de peixes. E assim será na sua vida se você crer. Você não vai ficar para sempre nessa situação. Vai passar, creia, não se desespere. Não se desespere. Não deixe que as evidências te levem ao desespero. Olhe que as evidências aqui, nas duas situações da pesca desses homens, que esses homens estavam trabalhando ali pescando, para pegar o sustento da sua família, não havia peixes. Não havia peixes. Mas Jesus mostrou que quando ele estava aqui, multiplicava e fazia com que, onde não tivesse peixe, surgissem tantos peixes que dois barcos, ao serem enchidos daqueles peixes, quase que afundaram de tão pesados que ficaram. E na outra situação, 153 peixes, onde não tinha nenhum peixe. Jesus agora ressuscitado, para mostrar, ele ressuscitou. Ele está à direita do Pai, intercedendo por nós. Ele está à direita do Pai, intercedendo por nós. Ele sabe do que você precisa antes mesmo que você tome conhecimento. Ele já sabia que ia acontecer esse estreito. Que você ia ter que fechar as portas da sua loja. Você ia ter que fechar a sua empresa também. Que você ia ter que desempregar um monte de pessoas. O Senhor sabia. E Ele sabe todas as coisas. Havia necessidade de acontecer isso. Calma. Ele faz acontecer aquilo que você, o mais imprevisível, o mais imprevisto, aquilo que você tem certeza que é impossível ou ótimo. É aí onde o Senhor entra. Pode ficar em paz. O nosso país não vai naufragar. Porque no nosso país tem gente agora com os joelhos dobrados, orando, clamando a Deus por nossa nação. Nós não vamos sucumbir.
Fique em paz. Confie. Espere no Senhor. Vai passar, você vai lançar as redes, onde nada, sabe, não tem nada, ótimo, não tem nada, nada, nem a incredulidade. Basta que você creia e obedeça, obedeça, obedeça os mandamentos do Senhor. É bom obedecer. É bom obedecer. Obedeça. Faça a vontade de Deus. Entre no centro da vontade de Deus e fique lá, bem quietinho. Para você ver a glória de Deus acontecer em sua vida. Creia, irmãos. Deus conhece a nossa estrutura. E Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o que está fazendo. Ele está no controle. Tudo que está sendo colocado agora, ontem, eu me vi numa situação que eu fui obrigada a ver algumas coisas. Algumas notícias. Não é porque eu quero ficar na ilusão que está tudo bem. Não, eu sei que não está tudo bem. Mas eu sei que vai ficar tudo bem. Então, por que é que eu vou me estressar agora? Eu vou fazer o que eu sei fazer. É clamar a Deus. Do que ficar me desesperando. Mas olha os pássaros. Eles estão respondendo isso também. Confirmando. Que assim como ele está cantando tranquilo, não vai faltar nada para ele. Nada, vai sobrar. Agora, você tem que entender. Se Deus cuida desses pássaros, imagine a imagem e semelhança dele. Ele cuida de você. Sim, ele cuida de você. Vai dar tudo certo. As pessoas que estão agora desempregadas vão voltar para os seus empregos. Vão pegar até coisas melhores. Às vezes, Deus tira você daquele emprego, você, essa porta foi fechada para mim. Não se desespere, porque Ele vai abrir uma porta melhor para você. Uma situação melhor. É assim, irmãos, é assim que eu creio. Se você, quando estava no pecado, você conseguiu esse emprego que você perdeu agora, imagine quando você entrar na presença de Deus, pedir perdão a Deus pelos seus pecados, clamar ao Deus Altíssimo que venha em providência sobre a sua vida, suprir as suas necessidades. Imagine, irmãos, o mesmo Senhor que quando eu mesmo trabalhando, eu já era concursada, já estava trabalhando, e o governo do estado parou de pagar o salário. Isso em 1989, por aí. E ele parou de pagar o salário. O governador era extremamente corrupto. E ele pegou o nosso dinheiro, o dinheiro que ele tinha que pagar aos servidores, e ele investiu. Comprou uma usina e fez um monte de coisa com o nosso dinheiro. Ele investiu tinha um nome dessa aplicação, no over, que chamava. Então, ele aplicou o nosso dinheiro e não pagava. E aí, eu desesperada, porque não recebia o salário, e clamei ao Senhor. Tinha acabado de encontrar a verdade diante de mim. Minha irmã tinha me dado uma Bíblia de presente. E aí, fazia pouquíssimo tempo que eu estava entrando no conhecimento da verdade. Eu não conhecia direito. Eu tinha que aprender a palavra de Deus. Eu ainda não sei, imagine naquele tempo. Então, mas aí minha irmã tinha falado isso, que eu pedisse a Deus que Ele fazia. Olha, se você pedir a Deus com fé, o Senhor fará. E aí, com aquela certeza daquilo que ela disse, eu me prostrei na sala. Não tinha nada na minha casa. Nada, irmãos. E no outro dia eu tinha que ir para a faculdade, fazendo de conta que nada tinha acontecido.
sem condições nenhuma. Meu pai que estava me dando dinheiro e eu tinha vergonha de pedir ao meu pai o dinheiro emprestado. E ele dizia, não precisa ser emprestado. Eu dizia, eu só aceito se o senhor, quando eu receber o salário atrasado, eu possa pagar o senhor. Porque eu sentia vergonha, irmãos. Eu já era casada, já tinha 3 filhos. E aí, num desespero muito grande, eu me ajoelhei e clamei a Deus. E eu pedi a Deus, do jeito que a minha irmã disse. Pedi a Deus, disse o que faltava. Eu me lembro que eu falei tomate e tudo que eu estava precisando, as coisinhas da minha feira, não tinha nada. Então eu pedi a Deus. E nesta mesma noite, o Senhor mandou o meu irmão, que Deus abençoe a vida do meu irmão. Meu irmão era estudante de medicina e era concursado num concurso simples, parece que é IAPAS. E o meu irmão, ele chegou na minha casa, já era tarde da noite, e ele chegou na minha casa com uma feira, irmãos, com tudo aquilo que eu pedi a Deus, mas muito mais do que eu tinha pedido a Deus. Por isso que eu digo, aquele eu não me admiro que quase que afundava o barco ali, os 2 barcos, quando Jesus mandou que eles lançassem a rede, onde não tinha peixe. Porque meu irmão, ele me deu tanta coisa boa, que até coisas para os meus filhos de sobremesa, o quick, que eu não sabia nem o que era, para colocar no leite, para dar mais sabor, e tudo aquilo, ele trouxe para mim. E meu irmão, ele continuou me abençoando até o governo do estado voltar a pagar em dia. Até que as coisas se normalizassem, eu chamei ele, mostrei, olha, eu estou recebendo salário, graças a Deus. Minha feira aqui já foi feita. Meu irmão não precisa mais. Foi quando ele parou. Foi quando ele parou de me socorrer, de me ajudar. Então, meu irmão foi muito usado por Deus. E que Deus retribua em bênçãos sobre a vida dele. Que a presença de Deus seja constante na vida dele, de sua esposa e dos seus filhos. Nesse tempo ele era solteiro, hoje ele tem a esposa dele, uma pessoa maravilhosa. E tem os seus filhos, um casal de filhos. Que Deus os abençoe, que Deus faça morada naqueles corações. Porque aquilo que meu irmão fez por mim, eu nunca vou esquecer. Ele chegou, é isso, irmãos. Seja essa pessoa que o meu irmão foi para mim. Seja para alguém hoje. Ajude alguém. Você vai ser aquele peixe que Jesus está colocando ali. Está sobrando, irmão. Então entregue aquele outro que você sabe que não tem nada. Esse é o momento, irmãos, de agradar a Deus com o segundo grande mandamento. Amar ao seu próximo como você ama a você mesmo. Meu irmão poderia ter, ele nem ganhava esse dinheiro todo, ele ainda era estudante de medicina. Então, ele não tinha esse dinheiro sobrando. Deus dava ao meu pai. E o meu pai, graças a Deus, supria as necessidades. Mas meu irmão poderia ter pensado, não, mas esse é com o meu suor. Mas ele usou daquele suor dele para me abençoar. É assim que Deus faz, irmãos. Não se desespere. Não se desespere. Se você está nessa situação, se você está numa situação que você está desempregado, calma, Deus proverá. É o mesmo Deus que multiplicou ali os peixes, que em outra situação alimentou uma multidão. Por 2 vezes Deus multiplicou o pão. E alimentou 2 grandes multidões. E sobejou 12 cestos numa situação e na outra, não sei quanto, se foi 5 ou 7 cestos que sobejaram. Mas Deus só dá, mas Ele dá em abundância. Então, mantenha calma, confie em Deus. Olhe para o alto, não olhe para as circunstâncias aqui. Você já viu, você já sabe, está difícil, está fechado. Ali você não tem como, acabou o salário, você está desempregado. Já sabe. Agora olhe para o alto. É no alto, é do alto que vem a tua provisão. Creia, não se desespere, é do alto, o Senhor diz, que vem a tua provisão.
O Senhor alimentou uma nação durante 40 anos no deserto, com maná, derramando maná. Deus alimentou uma nação. Por que agora você está pensando que acabou? Porque você precisou fechar, porque você está desempregado. Não acabou, não. Está começando uma nova, grande, maravilhosa etapa de sua vida. Você agora na dependência de Deus. E o Senhor vai fazer por você. Creia. Eu não estou pregando prosperidade. Eu estou pregando um Deus de provisão. Um Deus de provisão. Agora ande na obediência. Faça a vontade do Pai. Busque a palavra de Deus. Você já tem tanto conhecimento da ciência, das coisas da terra, do conhecimento da geografia, de tudo que tem da tecnologia e de tudo, e do conhecimento científico. Mas você precisa aprender a palavra de Deus, porque senão você não sabe de nada. Porque tudo que você conhece hoje não está trazendo solução. Entendeu? A solução está em Deus, no teu Criador, no autor da sua vida, da minha vida. Apegue-se a Ele. Busque o Senhor. Tenha intimidade com Ele. O Senhor proverá. Esta é a palavra, irmãos. Receba esta palavra. O Senhor proverá. Amém, irmãos? Amém, irmãzinha? Tenha paz. O Senhor proverá. Descanse o seu coração. Vai dar tudo certo. Já está acontecendo uma grande festa no céu. E o mal vai sair. O Senhor quer que você tenha hoje paz. Em meio à tempestade. Ande sobre as águas com Jesus. Ele está de mãos estendidas assim para você. Venha, é assim que ele diz. Venha, assim como estás, do jeito que você está, e eu transformarei a sua vida através do seu arrependimento de pecado e mudança de caráter. Através da sua busca em agradar a Deus. O Espírito do Senhor vai habitar em você e aí você vai ter tudo aquilo que você precisa. E muito mais, irmãos. Deus dá muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Ele tem para nós. Amém. Que a paz do Senhor permaneça com você, hoje, sempre, eternamente. Amém? Amém.